Santo Deus, misericordioso Senhor, o hino que cantamos, o hino que Manu louvou o teu nome, falam praticamente da mesma situação. Nós precisamos muito do teu Espírito, Senhor, para tirar a nossa cegueira, para nos fazer entender da forma correta, para focar nossa visão no que realmente devemos estar vendo, para sermos, Pai de amor, convertidos como o Senhor espera. Eu te peço em nome de Jesus, que nestes momentos que se seguem, Senhor, teu Espírito tenha acesso a cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Deus, porque temos a palavra do Senhor. Quero cumprimentar nossos queridos que estão aqui. Louvado seja Deus, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Vocês estão em casa, tá? Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Abra a Bíblia em Deuteronômio 11. Deuteronômio capítulo 11, por favor. Deuteronômio 11. Quero cumprimentar nossos queridos que estão em casa. Amados do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe vocês. Que Deus encha vocês de bênção e coragem. Estamos há dias sem colocar um vídeo novo, né? Pois nós vamos colocar, tá bom? Nós não estamos sozinhos. Estou preparando uma série muito legal. Todos os dias estou usando uma parte do meu tempo para preparar uma parte de um trabalho que Deus espera que a gente apresente no mundo. E vocês não vão ficar de fora. Acreditem, estamos juntos na batalha e vamos continuar estudando, fazendo a coisa funcionar, dando em nome de Jesus a visão correta das coisas, daquilo que o Senhor Deus espera que aconteça. Louvado seja o nome de Deus. Regina, um abraço para você. Bete Silva, um abraço grandão para você também, minha querida. Que bom a gente poder estar junto de novo um momentinho. E hoje não uma gravação, hoje ao vivo, né? Josiane, um abraço, Josiane querida. Regina, um abraço grande para os nossos queridos que estão ouvindo. Odete Saraiva, o nome da minha mãe. Um abraço, minha querida. Amparo Mascarenhas, a Marinês. Tem alguém chamado Orquidário Lírio do Vale. Eu sei que você deve estar rindo agora, mas eu também, viu? Um abraço para vocês aqui, Otal. Olha lá. Olha aqui, como é que é um nome engraçado que está aqui. O Tal Abençoado. Interessante, né? O Tal Abençoado. Que seja mesmo abençoado, viu? O Tal. Mireliude. Olga Falcão, Andresa Pisani, o Carlos. Gente, é tanta gente. Desculpa não poder falar com todo mundo agora, mas eu vou deixar vocês aqui do ladinho, que se tiver alguma coisa especial, no final a gente vai orar pelos pedidos que vocês estão fazendo agora. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas pessoas deveriam estar se reunindo no sábado pela manhã? Quantas pessoas tem no mundo? 8 bilhões de pessoas. Sim ou não? Estamos aí na beirada. 8 bilhões é muita coisa. Se você imaginasse, uma vez fizemos aqui uma programação, e aqui neste local de onde tem esse espaço especial do jardim, nós trouxemos 500 pessoas. Fizemos comida para 500 pessoas. Quantas se lembram disso? Quero ver, olha, alguns que estavam conosco já naquela época lembram disso. E era um vucu-vucu para conseguir aguentar 500 pessoas. Agora imagine 1.000, se fosse o dobro. Mas eu não estou falando de 1.000, estou falando de 100 mil, não 100 mil, 1 milhão. Agora não estou falando 1 milhão, estou falando 1 bilhão. É muita gente, não caberia de jeito nenhum em Sairé, em Caruaru todo. Caruaru tem 400 mil. Podem imaginar agora 8 bilhões de pessoas. É muita gente, sim ou não? Agora imagine se todo mundo estivesse fazendo o que era certo. Que sábado pela manhã, que foi o que Deus pediu, saíssem de suas casas e fossem para a igreja. Porque esse foi o pedido de Deus.
Sim ou não? Ele falou, olha, eu quero receber a visita de vocês. Eu quero que vocês venham. Aí você pode me dizer, mas por que a maior parte do mundo não está fazendo isso? Por quê? Por quê? Porque não tem lucro, por quê? Egoísmo, por quê? Nós não fizemos a nossa parte, que deveríamos ter avisado ele. Falta de luz, espera aí, era esse ponto que eu queria chegar. Todo mundo está certo. Falta de luz, o que mais? Oi? Falta de conhecimento, é isso aí. A maior parte do mundo nem sabe que deveria estar na igreja sábado de manhã. A maior parte do mundo está fazendo outras coisas porque não está envolvido com o que deveria estar fazendo, porque não sabe, não sabia. E se eu disser para vocês que isso vai acontecer no mundo todo, que todo mundo vai saber, todas as pessoas do globo terrestre, as 8 bilhões de pessoas do mundo, todos vão saber, na mesma época. O que vocês me diriam disso? Sabiam que vai acontecer isso? Vai, com certeza absoluta. Está escrito isso na Bíblia. O Senhor Deus vai chegar num certo momento em que Ele vai colocar essa informação para o planeta inteiro na mesma hora. Como? Digamos que o Senhor Deus usasse agora a televisão, os meios de comunicação. Nem todo mundo está com a televisão ligada. Digamos que o Senhor Deus usasse um chamado, tá bom? Todo mundo deve ligar a televisão na mesma hora. Você acha que todo mundo ia obedecer? Não, uma boa parte, a maior parte não ia fazer isso. E existe uma quantidade imensa de pessoas no mundo que nem TV tem. Vocês não têm ideia de como a coisa funciona. Existe uma grande quantidade de pessoas que lá onde elas moram é cerceado o que elas vão ouvir. Vocês sabiam que existe um espaço no mundo em que não podem ouvir falar nada dessa Bíblia que você tem na mão? E é a maior parte do mundo. Vocês sabiam que os lugares comunistas, vocês já ouviram essa frase? Comunistas, eles são obrigados a não ouvir, aliás, são proibidos, né? De ouvir alguma coisa a respeito do Deus que você crê. Então, nas TVs não chegam. Mas então você vai me perguntar, mas irmã Maísa, se usasse a TV todo mundo ao mesmo tempo, se fosse obrigado, igual foi na época da pandemia, se fosse obrigado, então o povo todo ouviria. E se eu disser que vai ser um negócio maior que isso? Muito maior que isso. O Senhor Deus vai fazer todo mundo assim, ó, que nem se pega assim, ó, o rosto da pessoa para olhar para um certo lugar, Deus vai fazer isso. Portanto, o Senhor Deus fará com você também. Sim ou não? Abre a sua Bíblia, por favor. Deuteronômio 11. Eu preciso ler uma coisa para você. O Senhor Deus tinha umas chuvas que Ele fazia derramar na terra. Eram 2 chuvas principais. Depois que eu vim para cá, para morar aqui na roça, que eu sei que é muito importante plantar, as chuvas para mim tomaram outro sentido. Toda vez que eu vejo chover, ontem, por exemplo, choveu, e eu fiquei pensando, será que essa chuva é boa? Vocês sabiam que tem chuva ruim, sim ou não? Sabia que tem chuva ruim? Que se chover na hora errada vai estragar tudo. Tem que chover na hora certa. Pode estragar a semente. Existem chuvas que vão fazer com que a semente que você enfiou dentro da terra brote. Mas existe a chuva que você precisa ter na hora que vai colher. Pegar aquela quantidade de comidinha que você plantou. Agora, se chover na hora errada, você perde a colheita. Quantos aqui entenderam essa parte? Crianças, eu preciso que vocês entendam isso daqui. Vocês têm que ser os pregadores disso daqui para frente. Na Bíblia apresenta 2 chuvas principais para as pessoas terem o que comer. Quais são? Deuteronômio 11. Olha lá, presta atenção. Verso 13 e 14. Vou ler com vocês. Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus
e de o servir de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, então eu darei a chuva na vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso trigo, o vosso vinho, o vosso azeite. Darei erva nos vossos campos ao vosso gado, e comereis e vos fartareis. Olha para cá, não fecha ainda a Bíblia. O que Deus disse? Se você fizer o que é o certo, eu que comando a chuva, vou mandar a chuva no tempo certo. Você não vai perder o que você tem. Sim ou não? Quem entendeu essa parte? Entendeu? Isso é promessa de Deus. Agora eu vou falar uma coisa. Quando Deus promete, Ele faz. Mas Ele disse para frente uma outra coisa. Continua lendo aí. Olha o que Ele falou no verso 16 e 17. Cuidai para que o vosso coração não se engane, e desviando-vos, e o quê? Desviando-vos, sirvais a outros deuses, e vos prostreis diante deles. Não está falando só de prostrar mesmo na frente de um deus de pedra, está falando que quando a gente se desvia daquilo que a gente devia estar fazendo, a gente está adorando o outro. Quem é o outro? O diabo, com certeza. Ó, então vai lá, lê de novo o verso 16. Cuidai para que o vosso coração... O que é coração? Desejo, vontade. Não te engane. A gente pensa que está certo, mas está errado. Olha lá. E desviando-vos, sirvais a outros deuses e vos prostrais diante dele. Continua lendo. Então a ira do Senhor se acenderá sobre vós e vos fechará o céu, para que não haja chuva e a terra não dê seu fruto, e cedo desaparecereis da boa terra que o Senhor vos dá. Como é que é? Deus falou assim, se você começar a fazer o errado, eu vou fazer o quê? Eu não posso mandar chuva. E eu quero que vocês agora pensem por que Deus faz isso. Porque Ele é vingativo? Está claro para você que Deus quer enviar um monte de chuva se você fizer o certo diante de Deus? E está claro também no texto que se você andar de forma errada, seguindo o seu próprio coração, se deixar enganar, seguindo por outro caminho, o Senhor Deus vai fazer o quê? Por que Ele faz isso? Bora, eu quero que vocês pensem. Por que isso é misericórdia? Se enviasse a chuva, mesmo a gente fazendo errado, ia acontecer o quê? Às vezes o ser humano atribui as bênçãos ao diabo. O que mais? A gente ia ficar confortável no pecado, ia falar, não tem problema nenhum. Eu fazendo certo ou errado, para mim é a mesma coisa. Eu tenho bênçãos do mesmo jeito. Continua, o que mais? Oi, meu filho. O amor. Por isso que ele faz isso. É que nem um pai e uma mãe. Ah, agora eu gostei. Fazer algo de errado, o pai diz que não é para ele fazer por amor ao filho. Muito bem. O Senhor Deus age igual um pai. O pai vê um filho fazendo coisa errada, por exemplo, eu não posso patrocinar o erro. Se eu sei que meu filho está usando o computador, ou quer um computador para ver pornografia, eu vou lá e dou, tá certo? O que é a minha obrigação como mãe? Eu não patrocino o errado. Eu não vou patrocinar o que está errado. Não vou dar. Acabou, vai ficar sem. Entendeu? Sim ou não? Você vai usar de forma errada, é melhor que fique sem. Deus está certo em agir assim, sim ou não? Sim. Está. Primeira coisa que nós devemos pensar. Toda. O que eu falei? Toda maldição não vem sem causa. O que foi que eu disse? Pensa aí em alguma coisa que você percebeu que foi uma maldição. Que não foi bom, que aconteceu de ruim, que não deu certo, que foi lá uma bagunça terrível. E que você falou assim, puxa vida, não devia ter... Como é que é o nome disso? Maldição. Maldição não vem? Sem causa. Tem uma razão. Olha que legal que vamos estudar hoje. Veja só, a Bíblia usa essa ideia da chuva caindo na terra para falar conosco e explicar algumas coisas a nosso respeito. O que está escrito ali? Dupla relação entre chuva serôdia e chuva temporã. Eu vou começar com vocês explicando um negócio interessante. Ó, chuva serôdia, o que é serôdia? Essa chuva serôdia é um poder adicional. Gente, todo mundo tem que gravar isso aí. Vamos gravar? O que é chuva serôdia?
é um poder adicional de capacitação para universalizar o evangelho. O que é universalizar? Peraí. Então quer dizer que a chuva serôdia, que é a última chuva, é um poder adicional. O que é poder adicional? O que é isso? O que é adicional? Um poder maior, um somado, adicional para fazer o quê? Universalizar. O que é universalizar? Pensem, o que vai fazer? Mesmo que fechem os canais de TV? Presta atenção. Mesmo que lá exista um grupo de gente que diga, vocês não vão ouvir, vai acontecer ou não? Vai. Mesmo que o planeta inteiro, os governantes, as pessoas do mundo digam não deve ouvir, mesmo que os pais digam que os filhos não têm que ouvir, todos vão ouvir ou não? Deus vai mandar uma quantidade de poder para a terra, que a palavra dele vai chegar em todos os ouvidos humanos, em todos os locais. E para que serve também? E para nos preparar para passar por quê? Então vamos falar tudo junto, vai lá, lê. Chuva serôdia é um poder adicional para capacitação para universalizar o evangelho e para nos preparar para passar pelas 7 últimas pragas. Peraí, mas o que é isso, 7 últimas pragas? Senhores, o planeta receberá 7 pragas terríveis que destruirá o planeta inteiro. Isso está no livro de Apocalipse e não tem como fugir. Vai acontecer e ponto final. Vai acontecer com o planeta o que já aconteceu com o Egito no passado com as 10 pragas. Nesse final serão 7. Nem vai precisar de 10 para terminar tudo. Infelizmente o mundo vai estar numa situação terrível. Só que antes dessas pragas caírem, o evangelho estará claro no planeta inteiro de um segundo para o outro. Assim, tchum! Não existe a menor chance disso não acontecer. Tá certo? E as pessoas que receberem essa tal dessa chuva aí, vai acontecer o que com elas? Elas vão estar prontas para passar pelas 7 pragas. Presta atenção nisso aqui agora. Vamos lá, nós lemos Deuteronômio 11, não foi? Vamos entender aí, vamos lá, desde lá de cima. Primeira chuva caía em meados de outubro, tá bom? E de novembro. Para afofar a terra e fazer germinar. Para você e para Cícero, isso é mais fácil entender. Não é? Então, veja. Caiu uma chuva primeiro para fazer o que com a terra? Às vezes eu peço aí para vocês, inadvertidamente, gente, planta isso aqui para mim. Aí vocês falam, professora, eu preciso jogar água para afofar a terra, que está muito dura. Não é assim que vocês falam para mim? Olha, professora, não dá para fazer, tem que afofar primeiro, tem que colocar água para afofar. O Senhor Deus mandava a primeira chuva para fazer o quê? E para fazer o quê? Botava a semente lá para ela germinar. Tá bom? Isso aí no sentido literal. Tá bem? Agora, a segunda chuva e última, olha lá, a segunda não, a última chuva caía em meados de abril para fazer o quê? Olha, eu quero que vocês pensem, não que não houvesse chuva nesse meio, tinha chuva. Entre a primeira e a última tinha chuva. Mas as principais eram o quê? A primeira e a última. Vamos lá. Quais eram as principais chuvas para o povo judeu? A primeira e a última. Qual que realmente é importante para nós? Essas daí, pode acreditar. Tá bom? Vocês entenderam isso daí? Tá. O Senhor Deus disse, eu vou dar para vocês a chuva da terra ao seu tempo, a temporânea e a serôdia. Para que recolhais vosso grão, vosso mosto, vosso azeite, vocês vão ter o que vocês precisam. Interessante isso, né? Só que Deus ainda falou mais uma coisa. Olha isso aqui. Então vamos lá, vamos entender. A primeira chuva era no início. A última chuva era quando? Olha lá, viu que eu coloquei 2 coisinhas ali para poder você fazer entender? Olha lá que foi que eu pus. A chuva temporã, que era chamada a primeira. A chuva do início era chamada como? E a chuva do fim era chamada? Todo mundo repetindo. A chuva primeira era chamada o quê? Temporã. E a chuva final? Serôdia. Tá bom. Então veja que interessante agora. Vamos encher o coração. Olha isso. Só que Deus
usou esses tipos de ideias para falar da nossa vida particular. Abre em Joel, corre, Joel. Todo mundo abrindo a Bíblia em Joel. Ele usou essas chuvas que o povo precisava tanto para poder explicar de uma chuva que tem que cair sobre nós. Vocês que estão em casa, estão entendendo isso? Josiane, você está entendendo o que eu estou falando? Eliana está entendendo, Ivete Passinato. Eu quero saber se vocês estão entendendo essa questão das chuvas, porque hoje é o dia da gente sair daqui compreendendo um monte de coisa, tá? Eu quero ouvir vocês escrevendo aqui se estão entendendo ou não, tá bom, queridas? Escreva aqui, Adriane Franco, a Regina Santos, Maria Simões. Bora, eu quero que vocês escrevam aqui dizendo se estão entendendo, tá bom? Então vamos lá. Abriram em Joel capítulo 2? Todo mundo abriu? Na misericórdia eu aguardo, não tem problema não. Vamos lá. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, vocês vão encontrar algo muito interessante, tá? Vocês vão achar um negócio muito bonito, muito especial. Quando acharem, vão entender que Deus usa essas situações da natureza para explicar algo que vai acontecer conosco no final, tá bom? Olha o que diz aqui, Joel 2, já achou? Já? Amém. Joel 2, verso 23, olha lá. Fiquem tristes. Não está escrito isso? O que está escrito aí? Como é que é? Alegrai-vos, ó filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos deu em justa medida. O que é justa medida? Pensa aí. Pensa nessa junção de duas palavras. Justa medida. Que tanto? O tanto certo. O que a pessoa precisa. O que seria necessário. A justa medida, a chuva. Ele faz descer sobre vós o quê? A temporã, como quem mais? A serôdia, como acontecia lá no passado. Opa! Ele está dizendo, peraí, eu vou derramar sobre vocês essa. O que é isso de chuva temporã e chuva serôdia? Vamos tentar entender no sentido figurado? A palavra de Deus usa essa representação de operações da natureza para retratar a última função do Espírito de Deus. Como foi o hino mesmo que cantamos? Há um suave Espírito. Aonde? Entre nós. Não foi isso? Olha que interessante. Irmãos, abre a cabeça agora. Todo mundo está abrindo a cabeça? Tá ou não? Sentido figurado, tá? Faz favor. Então, abrindo a cabeça agora. Pensem comigo o que eu vou mostrar agora. Divindade. Quem é a divindade? Tá. Qual é a função de Deus? Você vai se assustar agora, que negócio legal. Qual é a função de Deus? Manter. Manter o quê? Ó, o pai mantém o que o filho cria. Jesus criou os seres humanos, não foi? Sim ou não? E quem é que mantém esses seres humanos vivos? O pai. E qual é a função do Espírito Santo? Ó, Jesus cria o ser humano, os seres, o pai mantém e o Espírito Santo faz isso, ó. Olha para Jesus, mantém no foco, abre a cabeça. Vocês precisam entender as coisas. O Espírito Santo é o professor da humanidade. É o instrutor da humanidade. O Espírito Santo é o que faz você pensar. É o que dá capacidade para você. Entendeu? Sim ou não? Deus está usando uma representação da natureza, dizendo que vai mandar o Espírito Santo. Deixa eu comentar uma coisa. Sem o Espírito Santo, a gente tem condição de pregar para o mundo todo? De jeito nenhum. É um negócio sobrenatural. Aliás, o Espírito Santo é representado de várias formas na Bíblia, como azeite, lembra disso? Como água. E aqui o Senhor Deus está usando a seguinte aplicação figurativa. Vamos entender isso aí? Vamos ver o Espírito Santo em 2 momentos especiais da história da Igreja de Deus. Cláudia, presta bem atenção nisso aqui. Primeiro, foi lá no início da Igreja do Senhor. Foi chamado a chuva temporã. Lá no início, quando Jesus subiu ao céu, ele pega e faz o quê? Jesus sobe ao céu, deixa a sua igreja e fala, ó, não saiam para pregar antes de eu derramar sobre vocês um negócio especial. Não foi isso que ele falou? Sim ou não? O que era aquilo que Deus derramou sobre o pessoal?
a chuva temporã. A primeira parte do Espírito de Deus foi derramado. O que aconteceu naquela época, então? Vamos tentar lembrar. Todo mundo junto, vamos lá. Eu não posso pregar sozinha. Quando o Espírito Santo foi derramado lá no início da igreja, o que aconteceu com o povo que estava lá? Capacitados, que mais? Uniram-se em um só propósito. Dominaram outras línguas, tinham comunhão. Pregaram como nunca, porque o evangelho chegou no planeta todo naquela época. Que mais? Reconheceram que a obra era feita por Deus, estavam trabalhando com vigor, com amor, com... Gente, aquele início foi poderoso. Foi ou não foi? Não adiantava. Podia vir o diabo com toda a sua hoste, não acabava com o povo. Não acabava. Vocês entenderam? Por quê? Morria o sangue que a pessoa dizia, parecia semente de um morto, era sangue que se levantava e saíam para pregar. O início foi poderoso. E a chuva no final que vai vir vai se chamar como? Serôdia. Você sabe qual é uma coisa que nós cometemos de errado? A gente cita a chuva temporã, aquela do início, e cita a chuva que vai ter no final, que vai terminar a obra de Deus. Só que entre uma chuva e a outra, a gente deixa Presta atenção agora. Você sabe dizer por que nossa igreja parece tão fraquinha? Você sabe dizer por que a nossa igreja parece tão mortinha? Que a gente precisa chacoalhar as pessoas e convencer elas para permanecer na fé? Que a gente tem que agradar as pessoas para virem para a igreja? Por quê? Como é que você falou? Rapaz, só pode ter sido o Espírito de Deus para te falar isso. Você sabe qual é um dos maiores erros nossos, como povo? Olha isso aqui. Se a pessoa pensar nas chuvas de Deus, só no início, Marcos, e esperando uma outra que vai vir pela frente, olha o que vai acontecer. Se eu penso que a chuva serôdia está no futuro, então muita gente está esperando a chuva serôdia para estar preparado, porque ela vai descer e vai preparar para as últimas pragas. Ou então, outros pensam que devem implorar a Deus, porque Ele está segurando o negócio que eu preciso. Senhor, me manda. Acha que precisa implorar para isso acontecer. Você acha que Deus fica segurando? Não sei não se eu te dou. Pede mais aí. Você pedir 200 vezes, eu te dou. Você acha que Deus faz isso? Por que ainda não está derramando? O que acontece? Ou está derramando e alguns não estão vendo. Isso aqui é muito sério. Olha lá. Minha falta de espiritualidade hoje, a gente diz, é porque ainda não desceu a chuva sobre mim, então. E como é Deus que tem que mandar, eu fico passivo só esperando. Esse é o vácuo. O que é vácuo? É um espaço entre uma parte e outra da igreja, de um acontecimento da igreja, que eu fico esperando acontecer. Agora, olha isso daqui agora. Presta atenção. Então, lê junto comigo. Então, eu fico esperando a descida da chuva serôdia para ajustar as minhas faltas e completar a minha santificação. Será que é isso que Deus espera da gente? Olha isso aqui agora. Vamos ler um negócio agora? Gente, na hora que eu li isso aqui, eu tomei um susto. Presta bastante atenção, Jane. Ouçam isso daqui para vocês verem a seriedade do que eu vou mostrar para vocês. Vamos juntos? Quando ela fala quando ela diz vi, o negócio não é simples, não. O que é vi? Não foi alguma coisa que deram a ideia para ela. Ela tinha o quê? Gente, presta atenção nisso. Vi que quantos? Negligenciavam a preparação tão necessária, esperando o tempo de refrigério da chuva serôdia, que os habilitasse para estar em pé no dia do Senhor viver eu vou garantir uma coisa para vocês. Se nós esperarmos a chuva serôdia, nós não receberemos a chuva serôdia. Mas do que você está falando? Se você está esperando a chuva serôdia para te mudar, para te dar um impulso, para te dar uma vontade, você nem vai ver ela vir e ela não vai acontecer. Você entendeu isso, Kelly? Quer ver o texto onde diz isso? Continua lendo aqui. Olha bem, Emma. Presta atenção.
Quantos vi eu no tempo de angústia sem abrigo? Haviam negligenciado a necessária preparação e, portanto, não podiam receber o refrigério que todos precisam ter para os habilitar a viver à vista de Deus. Espera aí, se eles não fizerem uma tal de uma preparação, não vão receber a tal da chuva serôdia. Que preparação é essa? Você entendeu isso, Karen? Muitos, ela disse que viu muitos, ela enxergou muitos, ela viu que terrível estar no tempo de angústia. Estar no tempo de angústia sem preparo. Olha o que mais. Lê aqui Atos. Lê isso aqui, ó. Vi que ninguém poderia participar do refrigério a menos que obtivesse vitória sobre toda tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda palavra má e ação. Vai conseguir? Vai conseguir receber o refrigério se não vencer isso? Ah, tá. Continua lendo agora, ó. Deveríamos, portanto, estar nos aproximando mais e mais do Senhor e achar-nos fervorosamente à procura daquela preparação necessária para nos habilitar a estar em pé na batalha do dia do Senhor. Lembrem todos que Deus é santo e unicamente estes seres santos poderão morar em sua presença. O que foi que Manu cantou? Como assim? Qual foi a letra do que Manu cantou? Uma constância, sim ou não? Então, olha isso aqui agora. O que é a chuva serôdia? É um poder de capacitação, não só de santificação. Não existe como uma pessoa receber a chuva serôdia e continuar sem fazer nada. Não existe. Você quer uma prova se você recebeu e está recebendo o Espírito Santo? Uma grande vontade de fazer alguma coisa pelos outros. Quer entender melhor isso? Olha isso aqui agora. Imagine 2 pontos, tá bom? Consegue imaginar 2 pontos? Um no início e outro no final. Olha lá. Chuva temporã no início, chuva serôdia no final. É uma experiência linear, não pontilhar. Não fica quebrando com o passar do tempo. Tem que ser constante. O que foi que Manu cantou? É como? Constante. Tem que continuar crescendo. Se você tiver chuva só na primeira plantinha, na hora que germinou, lá na hora que Deus deu no início, o Senhor Deus plantou a plantinha em você, deu a chuva para crescer, concedeu isso. Mas se você não fizer nada para a planta, vai acontecer o quê? O que vai acontecer, gente? Na última chuva vai ter alguma coisa para colher? Não. E eu preciso comentar uma coisa agora. Quando cai a chuva, Léo, lá na terra, pensa agora, está caindo a chuva. A primeira, você limpou tudo, fez os leirões, plantou a semente. Dali uns dias começa a nascer o que junto? Nasce a plantinha, mas nasce o que junto? Se você não tirar o matinho no dia de colher, vai ter que colher o que junto? E é possível que o mato sufoque toda a plantinha que você fez, sim ou não? Alguma vez você conseguiu colher uma planta, se deixou o mato crescer até a minha cintura? O que acontece com a plantinha que está dentro? Morre. Por isso, irmãos, se no meio do caminho, no vácuo, você não continuar pedindo chuva, não vai ter nada para nascer. O que é que você vai colher no final? Só um mato. E eu garanto uma coisa para vocês. A chuva serôdia, que vai fazer amadurecer o grão, vai amadurecer o que tiver dentro da gente. O que tem dentro? O que tem dentro? Se tiver algo bom, se tiver algo ruim, porque essa última chuva é para amadurecer o que você é. A última chuva é para amadurecer o que você é. E ponto final. Então vai melhorar ou piorar de vez. A última chuva cairá sobre quantas pessoas na terra? Você quer ver isso? Você está aberto em Joel? Sim ou não? Joel capítulo 2. Toma um susto agora. A gente pensa que o Senhor Deus vai derramar
o Espírito Santo só sobre os dele. Olha o que vai acontecer. Ele não vai retirar só dos dele, presta atenção. Mas derramar, terá que derramar sobre toda a carne. Quer ver? Abriu a Bíblia em Joel 2? Joel 2, verso 28. Presta atenção agora. Queridos irmãos que estão aqui, em nome de Jesus, ouçam isto. E vocês que estão aí também, ó. Joel 2, verso 28, queridos que estão lá. Adriana Franco disse, eu estou entendendo. A Adriana escreveu, quero receber a bênção dessa chuva, pois minha vontade é de pregar o evangelho. Aí os outros, por isso na agricultura sempre estamos cuidando e tirando as ervas daninhas, eles estão dizendo aqui. Aí lá, verso 28 diz, e depois disto, derramarei o meu espírito sobre quantas pessoas? O que diz aí? Toda a carne. O que é toda a carne? Por que todo mundo precisa receber? Porque sem o Espírito Santo você não consegue entender. Aí você vai ter que dizer, quero ou não quero. Vai chegar a hora, eu sei que a gente fica um pouquinho lá, um pouquinho aqui, um dia o coração fica apertado, dizendo, Senhor, o Senhor está certo, mas no outro dia fala, não está bem certo, não quero fazer isso ainda agora. A gente vive lá um pouquinho, lá e para cá um pouquinho, mas vai chegar a hora que você vai dizer, agora, o Senhor Deus vai dizer, hoje você só vai decidir, hoje é o momento de decidir, acabou seu tempo. E o que tiver dentro da gente vai vir para fora. Vai crescer como nunca. Para ser colhido. Para ser colhido. Se for bom o que tiver dentro, será colhido? Bom. Se for ruim, ele disse que vai pegar o que for ruim, vai jogar onde? No lago de fogo. Não foi isso que ele disse? Sim ou não? Terá que derramar sobre o mundo inteiro? Sim. Agora veja isso daqui agora. Presta atenção nisso aqui. Olha isso. Leia junto comigo. A menos, porém, que os membros... O que é essa graça adicional? A chuva? Essa graça adicional não vai receber, se não estiver fazendo certo agora. Não vai. Olha lá, olha lá. Que tempo esse aqui? A graça adicional em tempo de especial necessidade. O que é esse tempo de especial necessidade? Na hora das 7 pragas. Rapaz, isso mesmo. Irmãos, ninguém vai conseguir passar pelo tempo de prova que vai ter o último tempo, se não estiver cheio do poder do Espírito de Deus. Não vai funcionar. Só que para receber esse poder adicional, tem que agora, nesse tempo do vácuo, fazendo o quê? Fazendo aquilo que manda o cantor. Senhor, eu preciso que o Senhor esteja em mim. Eu preciso matar minha vontade. Eu preciso destruir o meu desejo. Eu preciso parar de me enganar. Eu preciso estar buscando a tua presença. Olha isso aqui agora, ó. Testemunhos para ministros, página 506. Dá uma olhada nisso. Vai lá, 1, 2, 3. Se a chuva temporã não fizer seu trabalho, a serôdia não desenvolverá semente até a perfeição. Você está ouvindo isso aqui? Não tem jeito. Você vai precisar das chuvas anteriores. Se não tiver a chuva anterior, você não vai ter nada para oferecer a Deus. Não tem colheita. A colheita é só a colheita do mal. Olha isso aqui agora. Vai lá, 1, 2, 3. Se a primeira chuva não fizer o seu trabalho, a segunda nunca acontecerá. Vocês ouviram isso ou não? Não vai acontecer. Olha lá, a chuva temporã terá que fazer o trabalho. Caso contrário, não receberemos a chuva final. É possível que alguns estejam recebendo e você não está vendo? Sim. Olha a pergunta que eu fiz. É possível que alguns já estejam recebendo a chuva de Deus e você não esteja percebendo? Eu estou perguntando. Pode. E se eu disser para vocês que já está sendo derramado? E se eu disser para vocês que o poder do Espírito Santo, daqui uns dias, abre o ouvido bem grande agora. Todo mundo está ouvindo? Os que não receberem a chuva odiarão os que receberem. Haverá uma inimizade clara e aberta. Andarão 2 juntos que não estejam de acordo? Responda. Por isso que a palavra de Deus diz, a minha palavra vai fazer divisão entre sogra e nora, entre pais e filhos.
Os seus inimigos vão ser os da própria casa. Por quê? Por que isso? Gente, não tem chance. Toda pessoa que não quiser servir a Deus se tornará inimiga de quem serve a Deus. E ponto final. Quem comigo não ajunta, espalhe. Não tem jeito. A tua decisão é agora. Já esteja pronto para ter inimizade e sofrer maus tratos pelas pessoas que deveriam te amar. E se você não resolver sua vida, você vai odiar os outros. Olha o que diz aqui. Uma linha contínua e crescente. Não pode parar, não pode dar um tempinho, não pode fazer uma... Imagine uma linha pontilhada, Joana. Não é essa linha pontilhada que Deus quer. Deus quer uma linha reta. Que você continue servindo a Deus. Não quer que você pare de vez em quando. Você está entendendo? Olha lá, olha o que Deus diz. Vai lá, lê 1, 2, 3. O trabalho que Deus começou no coração humano, mediante sua luz e conhecimento, deve estar continuamente avançando. O que é isso? O que é isso? Olha bem. Você não pode aprender hoje e esquecer. Você não pode aprender hoje e mudar de vida. Você não pode voltar atrás. Já sei que isso está errado, mas deixa eu voltar um pouquinho. Continua, olha lá. Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber maior luz. O que vai acontecer então? Mediante essa frase. Se você não anda de acordo com a luz que você recebeu, Deus vai mandar mais luz? Não. Deus vai mandar mais luz? Não. Então, se você sabe que uma coisa está certa, o que você tem que fazer? Eu vou até esse tanto que eu sei. E aí o que Deus vai fazer? Manda o adicional. Vai lá, continua. A não ser, 1, 2, 3. A não ser que nos estejamos desenvolvendo. Quando? Diariamente, na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo. Está escrito aí que a gente não vai reconhecer se a gente não estiver crescendo? Aliás, posso dizer uma coisa? Sabe o que a gente vai dizer quando a gente vê alguém com manifestações do Espírito Santo? Isso é loucura. É maluquice. Esse negócio aí é do mal. Ah, isso aí é enrolação. Não quero isso na minha vida. Se nós não andarmos de acordo com a luz que a gente tem, a gente vai odiar a luz quando a gente vê nos outros. Olha o que diz ali. Continua lendo. Vai lá. Presta atenção. Não. Vamos ler um pouquinho antes. A não ser, eu quero que leia de novo isso. 1, 2, 3. A não ser que nos estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos a manifestação do Espírito Santo na chuva serôdia. É possível a chuva serôdia estar caindo e uma pessoa não está percebendo? Sim. Está aí o texto. Lê agora o resto. Pode ser que ele esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas não e nem a receberemos. Vocês entenderam isso? Sim ou não? É possível estar caindo ao redor e você não está recebendo? E nem reconhecer? Sim. E se eu disser para vocês que a chuva serôdia já está caindo? É a única chuva, eu queria tanto achar um guarda-chuva, é a única chuva que você não vai usar guarda-chuva. Não vai. Você vai querê-la inundado do poder do Espírito de Deus. Você quer isso? Sim ou não? Olha isso aqui agora. Vamos ler isso daqui agora. Chuva temporã e chuva serôdia são o quê? São 2 poderes de Deus. Você quer poder, Marcos? Você quer ou não? Quer poder, Brenda? Quer? Esses são 2 poderes, ó. Mas tem 2 funções diferentes. A chuva temporã tem poder de Deus para? E a chuva serôdia tem poder de Deus para? Capacitar. Gostei desse. Capacitar. Você quer ser capacitada para o poder de Deus? Sim ou não? Você às vezes fala, eu não consigo, não sei. Quer? Pois tem poder para você se tornar um expoente. Você se lembra o que aconteceu com Pedro, com João, com os discípulos? Eles eram tudo meio amuado, meio calado. Na hora que caiu o Espírito Santo, o que aconteceu com eles? O que aconteceu, gente? Um poder sobrenatural entrou dentro deles. Este é o poder que vai ter, só que com capacidade aumentada.
nada adicional. Quer ver como? Olha isso aqui agora. Gente, 1, 2, 3, hein? Todo mundo lendo? Vamos juntos, ó. Muitos têm, em grande medida, deixado de receber a chuva temporã. Peraí, como é que é? Tem deixado de receber a chuva temporã? É porque já está caindo. Sim ou não? Sim. Olha lá, então vamos ler de novo. Muitos têm, em grande medida, deixado de receber a chuva temporã. Não têm obtido todos os benefícios que Deus assim para eles tem provido. Esperam que as falhas sejam providas pela chuva serôdia. Paula, chuva serôdia vai cumprir e vai limpar suas falhas? Nunca. Continua lendo, ó. Quando a maior abundância da graça estiver para ser... Quando que tanto da abundância da graça? Quando maior... Irmãos, vai ser maior do que aconteceu com os discípulos. Mas vai ser tão maior que você vai se assustar. O que aconteceu naquela época? Felipe foi transportado de um lugar para o outro, assim, ó, teletransportado. Tum, ele se viu num lugar, se viu no outro. Que tal se você for teletransportada lá para o Japão? Para a China? Imagine isso. Você já sabe o que aconteceu com Pedro? Conseguia falar qualquer língua. Uau! Homens que eram pescadores num dia, no outros dias, cátedros diante de Deus. Que tal, Rômulo? Vocês sabem o que vai acontecer? Chega, quando eu paro para pensar nisso, eu morro de rir. Quando eu vejo esses teóricos de todas as ciências do mundo, escrevem muitos livros e a gente se lasca tendo que estudar tudo isso. E um monte de livro, eu falei, na hora do que o Espírito Santo descer, isso aí vai ser fichinha. Qualquer livro desse mundo vai ser nada na frente do que Deus vai colocar na cabeça dos seus filhos. Olha que tremendo. Presta atenção agora. Vamos ler quando da maior abundância. Vamos junto, Atos, vamos lá, ó. Quando a maior abundância da graça estiver sendo outorgada, esperam poder abrir o coração para recebê-la. Estão cometendo o quê? Porque estão esperando que um dia vai acontecer alguma coisa com eles e vai mudar. Nunca isso vai acontecer. Se não estiver agora, no tempo do vácuo, correndo atrás, não vai funcionar. Não vai funcionar. Olha lá. O trabalho, vamos lá, junto, 1, 2, 3. O trabalho que Deus começou no coração humano, mediante sua luz e conhecimento, deve estar continuamente avançando. Por isso a música da Manu. Senhor, que o Senhor esteja em mim, acordando, dormindo, Cristo esteja em mim, vivendo em toda a minha vida, Cristo esteja em mim. Não foi isso que ela cantou? Porque não há outro jeito de viver, ela disse. Vocês entenderam isso ou não? Não vai funcionar. Se for uma coisa intermitente, o que é intermitente? Gente, eu fui durante algum tempo enfermeira. E eu me lembro que o médico deixava lá uma planilha e escrevia assim, febre intermitente. O que é intermitente? Vai e volta, vai e volta. Às vezes eu ia lá, a pessoa não está com febre, mas está escrito intermitente, então eu tinha que ficar voltando para ver se estava de novo. Vai que fica com febre. A febre está intermitente. Algumas pessoas usam a vida delas como intermitente. Como assim? Agora eu sou cristão, agora não sou. Agora eu sou, agora não sou. E isso durante o dia todo. Acorda de manhã, lê um pouco. Vocês acham que uma leitura de 20 minutos, sejam bem honestos, 1 hora por dia, bora? É assim. E o resto do dia eu faço como eu quero. Leia aqui, olha o que diz ali. O trabalho que Deus começou, gente, vamos ler. 1, 2, 3. O trabalho que Deus começou no coração humano, mediante sua luz e conhecimento, deve estar continuamente avançando. Agora, 1, 2, 3. Cada indivíduo deve estar cônscio de sua própria necessidade. Deve o coração ser saciado de toda mancha, purificado para a habitação do... Gente, o que é habitação? Morando dentro de você. A habitação é morando, é dentro dessa casa, é morar aí dentro. Gente, imagina que coisa linda, que coisa fantástica. Deus morando em você. Imagina um ser humano desgraçado, miserável como nós somos, mas aí está descrito que Deus vai morar
Hein, gente? Olha lá, habitação do Espírito. Continua, 1, 2, 3. Foi pela confissão e pelo abandono do pecado, por meio de fervorosa oração e entrega pessoal a Deus, que os discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia de... Olha para cá, olha para cá. O que foi que fez os discípulos receberem o Espírito Santo lá na chuva temporã? Qual preparação? Gente, vocês estão ali na frente, vocês têm que ler. Qual foi a preparação? 1, 2, 3. Olha lá. Confissão, abandono do pecado, fervorosa oração, entrega pessoal a Deus. Que aí eles estavam preparados. Entenderam ou não? Se você, e como é que você vai confessar uma coisa que você acha que não é pecado? Você fala, isso eu não acho que é pecado, para que eu vou confessar? Este é o grande problema. O Espírito Santo nos convence que está errado. A gente tem que pedir, Senhor, me dá teu Espírito para eu entender que eu estou errando. A nossa oração tem que ser pedindo o quê? Para quê? Para o Espírito Santo mostrar que você está errado. Olha o que continua lá, vamos lá. O mesmo trabalho, vamos 1, 2, 3. O mesmo trabalho, apenas em grau elevado, tem que ser feito agora. Como é que é? No tempo dos discípulos foi feito esse trabalho, mas agora em grau o quê? Ué, vai ter que ser mais forte entre nós? Nós vamos ter que fazer mais forte que os discípulos fizeram? E se eu te disser, Manu, que a descida do Espírito Santo sobre você vai ser a medida do que você buscar? Quem entendeu a frase que eu disse? Quem compreendeu a frase que eu disse? Tem que ser feito agora em grau adicional, sim ou não? Mais elevado? Agora vamos começar no então, olha lá. Então, 1, 2, 3. Então, o agente humano só teve que pedir a bênção e esperar que o Senhor aperfeiçoasse a obra do seu respeito. Foi Deus que começou a obra, e Ele terminará a sua obra, tornando o homem perfeito em Jesus Cristo. Mas não se deve negligenciar a graça representada pela chuva temporal. Olha aí, Deus que faz sim, mas você não pode esquecer que você tem uma parte a cumprir. Qual é a parte? Vamos ilustrar isso aqui. A chuva temporão é requisito para receber a chuva serôdia. Vamos ilustrar? Apocalipse capítulo 3 mostra Jesus batendo aonde? Que porta é essa? Se ele está batendo, ele está dentro ou está fora? Está fora. E ele só vai entrar como? Vai lá em Apocalipse 3. Dá uma olhada nisso daí para você entender. Todo mundo junto. Vamos lá. Se ele se acha, olha que coisa tremenda. Vamos lá, Apocalipse 3, sim, vai lá. Sidney, pega correndo, por favor, a sua Bíblia em Apocalipse 3, Sidney. Regina também. Vamos lá, Regina, Rejane, Maria Elzemira, por favor, querida, abra sua Bíblia em Apocalipse 3. Olha lá. Dá uma olhadinha que coisa interessante. Apocalipse 3, verso 20. Vamos juntos? Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e fizer o quê? Deus nunca vai abrir essa porta. Quem que abre a porta? Quem é que tem a obrigação de dizer agora, eu vou abrir a porta? Quem que vai dizer isso? É você. E aí o que ele vai fazer? Vai lá. Eu entrarei em sua casa. Ele só entra se você abrir. Cearei com ele e ele comigo. Gente, vocês podem imaginar um negócio mais legal do que Jesus batendo a porta do seu coração agora, nesse momento? Quem bate está fora. Agora imagine, a ação de abrir a porta é sempre de quem? E se ele entrar, vai acontecer o quê? Olha isso. Conseguem imaginar isso? Gente, pode imaginar um negócio mais legal do mundo isso? Existia na Bíblia 2 palavras para ceia. Cearei com ele. Ele comigo. Eram 2 palavras diferentes. A primeira, Cláudia, dizia assim: eu vou levar uma marmita e vou comer, vou cear. A outra palavra diz: eu vou cear com outra pessoa, não sozinho. Entenderam? Nessa parte de Apocalipse 3:20 está escrito esta palavra que diz cear com vários juntos.
a minha comida. Que tal? Você quer ser água junto com o Senhor? Sim ou não? Quer ou não quer? Olha lá, eu cearei com ele e ele vai cear comigo. Gente, isso é poderoso demais. Ele disse, eu vou fazer isso. E como é que é possível isso? São João 15, corre em São João 15. Como que isso é possível? Corre lá em São João 15 para você entender. Todo mundo junto, pega a sua Bíblia. Você tem que fazer isso, queridos. Vamos lá, São João 15. Queridos irmãos que estão comigo aí na internet, São João 15. Você precisa dessa informação. Olha o que o Senhor Deus diz. É uma coisa muito boa. Olha só. Presta atenção para que você veja. O que é isso? Para você entender, o que se faz na época do vácuo? Clarinha, o que a gente faz entre a primeira derramamento do Espírito Santo e a última? O que a gente faz? São João 15, verso 4. Está escrito aqui. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Posso dizer uma coisa para vocês? Sabe qual a coisa mais difícil do planeta? Permanecer na palavra que você deu. Eu vou explicar por quê. Eu garanto para você uma coisa, Léo. Você chamou aquela moça, chamada Nádia, e fez uma proposta de casamento para ela. Você está bem empolgado, você está arrumando sua casa, comprou móveis, está lá pronto a casinha, está se ajeitando, está fazendo coisas para funcionar seu casamento. Daqui a uns 2, 3 anos você é outro ser humano. Você vai ter só o mesmo nome e o mesmo RG. Você sabia disso? Por quê? As experiências mudam uma pessoa. Quando essa pessoa vivenciou outras coisas, começa a pensar diferente. E aí é que está a grande responsabilidade de, mesmo tendo mudado, você permanecer guardando e cumprindo a sua palavra. Cumprir a palavra. Cumprir a palavra. Permaneça servindo ao Senhor, mesmo que as circunstâncias mudem. Permaneça seguindo ao Senhor, mesmo que as circunstâncias mudem. Posso ser honesta com vocês? Se você pode me dizer bem assim, mas irmã Maísa, eu vou passar fome para eu poder guardar o sábado? E se eu disser, passe fome, mas não deixe de guardar e cumprir o que Deus falou? Permaneça. Permaneça para você ver se Deus esquece de você. Permaneça. Permaneça. Você ouviu ou não? Permaneça em mim. E então ele diz o quê? Eu permanecerei em vós. O que é que diz aí no texto? Verso 4. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Peraí, para ele permanecer em você, não adianta. Você tem que permanecer nele. É preciso permanecer servindo ao Senhor. Não pode voltar atrás, não pode correr atrás. Olha lá, Deus tomou iniciativa, nós devemos tomar a ação de continuar. Ação de continuar. Ação de continuar. Você sabe qual uma das maiores dificuldades que nós temos aqui na escola? Aqui em casa o pessoal segue. Quando sai para a rua, o que acontece? Não permanece. Os que não permanecem, vão embora. Por quê? Porque não permanece. Não permanece. Não permanece. E você tem que pensar nisso. É sério isso ou não? Isso é muito sério. Olha isso aqui agora, presta atenção. Você tem que aprender a depender de Deus. Olha, quanto mais você depender de Deus, mais cristão você é. Repete comigo. Quanto mais você depende de Deus, mais cristão você é. Entendeu isso? Dependa para andar, dependa para sair, dependa para dirigir, dependa para comprar, dependa para falar, dependa para decidir. Avante, olha isso aqui agora. Presta atenção nisso, ó. Vamos dividir a linha em 3 partes. Essa linhazinha lá do início e do final da chuva. Tá bom? Combinado? O início é Cristo por você. Foi Ele que plantou a sementinha, foi ou não foi? E Ele deu a chuva, não foi? Só que no meio do caminho você tem que mostrar não Cristo por você. Você tem que mostrar Cristo em você. Entendeu ou não? Cristo tem que habitar em você. Para quê? Porque no final vai ser Cristo e você pelas pessoas. Senão não será. Não vai adiantar.
Entenderam? Olha isso aqui agora. Eu vou dizer uma estatística terrível. Isso aqui é estatística do nosso povo. 1 de 4 membros, 1 de cada 4 membros gastam 20 minutos ao dia em leitura da Bíblia e oração. Isso é quanto? Só 25% do povo adventista. 20 minutos por dia. Gente, raciocina, 20 minutos. Dá para concentrar em alguma coisa? Seja honesto. E tem gente que não lê nada. A maior parte do mundo não lê nada, não estuda nada, não busca nada. 75% da igreja não tem tempo de ler a Bíblia e orar. E acha cansativo. Pensa assim, não, muito cansativo. Não vou fazer porque eu não gosto. Lembra que Deus vai dar um poder adicional, que é um poder de Deus. Olha isso aqui agora. Alguns quebram a linha, não continuam da forma como devem ser. Quebram, não vou continuar. Esperando que depois, no fim, Deus vai fazer uma melhor. Se quebrar a linha, você não vai alcançar ver a chuva serôdia. E aí, porque você está muito cansado, fala, você não faz por quê? Porque eu estou cansado. Você está muito cansado, você vai ficar dormindo 1000 anos aqui. É verdade mesmo. Você está muito cansado, Deus vai respeitar seu cansaço. Vai deixar você dormir 1000 anos aqui. Entendeu agora? A mulher já falou, meu Deus, é verdade, foi ele que disse. Foi ele que disse ou não foi? Você vai descansar 1000 anos. E vai cuidar do jeito que dormiu. Você tem que pensar nisso, gente, não adianta. Vamos ser honestos. Se não funcionar, não vai funcionar. Olha lá, vamos ler isso aqui agora. Quais são os benefícios que deixamos de receber por quebrar essa linha? Vamos lá? Atos dos Apóstolos, vamos lá. 1, 2, 3. Uma transformação de caráter, como a que se vê na vida de João, é resultado do quê? Gente, o que é comunhão? Comunhão. Comunhão. Lê o Atos dos Apóstolos também, vai lá. O maior louvor que os homens podem apresentar a Deus é tornarem-se consagrados instrumentos por cujo intermédio Ele possa operar. O tempo está passando rapidamente para a eternidade. Não retenhamos de Deus aquilo que é sua prioridade. O que é propriedade de Deus? Tudo de você. Teu tempo, tua roupa, tua comida, teu estômago, tudo de você é propriedade de Deus. Olha lá o que diz. Não lhe recusemos aquilo que, embora não possa ser dado sem mérito, não pode ser negado sem ruína. 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 Vamos lá, lê isso aqui. As bênçãos recebidas sob a chuva temporã. Qual é a chuva temporã? A primeira, tá. Então leia de novo. As bênçãos recebidas sob a chuva temporã são necessárias até quando? Não pode parar, não pode parar, não pode parar. É até quando? Continua. No entanto, só isso não nos basta. Embora acalentemos as bênçãos da primeira chuva, não devemos, por um lado, perder de vista o fato de que sem a chuva serôdia, para encher a espiga, amadurecer o grão, a colheita não estará pronta para a ceifa. O trabalho do semeador terá sido o quê? Em vão. Necessita-se da graça divina. No começo, da graça divina em cada passo do avanço, só a graça divina pode completar a obra. Quando que você precisa disso? Todo o tempo, continuamente. Olha isso aqui agora. Bora, todo mundo junto, vamos lá. A chuva, qual é a chuva serôdia? A última. A chuva serôdia, amadurecendo a seara da terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. Mas a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida, e ramagem verde não brotará. Se a chuva temporã não fizer seu trabalho, a serôdia não desenvolverá a semente até a perfeição. Olhe para cá. Em você cai chuva temporã? Com certeza. Em você cai chuva temporã? E a serôdia? Também. Não pode só iniciar cristão. Tem que dar fruto de cristão. Não pode só ter começado o trabalho. Tem que continuar o trabalho. Olha lá, vamos juntos. Vamos juntos. Mas a menos, 1, 2, 3.
Mas a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida, a ramagem verde não brotará. Se a chuva temporã não fizer seu trabalho, a serôdia não desenvolverá semente. Você tem que pedir: Senhor, derrama sobre mim as duas chuvas. Sim ou não? Lê isso aqui agora. Foi pela confissão. Isso aqui nós já acabamos de ler. E abandono do pecado. Lembra? Nós lemos isso? Veja agora. Todo vestígio de negócio, que causa desonestidade, toda mancha de egoísmo, tem que ser removidas pela chuva serôdia. Olha para cá. Tem que ser removida ou não? Sim. Vocês querem isso? Sim ou não? Olha isso aqui agora. Os que satisfazem em todos os pontos e resistem a toda prova e vencem, seja qual for o preço, atenderam o conselho da testemunha verdadeira e receberam a chuva serôdia. Estão aptos para a transladação. Amém? Você quer isso? Sim ou não? Olha lá, olha isso aqui agora. Como orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer com que a semente germine e então para amadurecer a colheita, assim é dado o Espírito Santo para levar avante de uma etapa para outra o processo do crescimento espiritual. O amadurecimento do grão representa a conclusão do trabalho da graça de Deus aonde? Pelo poder do Espírito Santo, deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter. Devemos ser completamente transformados à semelhança de Cristo. Amém. Vamos ver aqui dois personagens interessantes. Espera aí, eu vou voltar aqui um pouquinho. Quando você pensa na imagem de João, você imagina ele com que cara? Vamos lá, todo mundo pensando. Como que você imagina João? De idade. Mas e as feições dele? Vocês imaginam ele assim? Como vocês imaginam? Como você imagina a cara de Judas? Como você imagina a cara de Judas? Bora. Iracundo, com cara meio desconfiada, com carinho assim de quem vai. Estou planejando um mal bem grande para você ver o que é bom para tosse. É ou não é? Gente, agora vai fazer a diferença que eu preciso mostrar. Olha isso aqui. Eu tentei achar uma imagem de João parecido com Judas, não achei. E tentei achar uma de Judas parecido com João, não tem nenhuma. Aí você fala, claro, eles eram de mãe e pai diferente. E se eu disser que eles dois, na mesma época, aprenderam do próprio Jesus, o Deus eterno, moraram junto com Jesus, viveram junto com Jesus, tiveram as mesmas oportunidades, tudo igual. Mas um se transformou em expressão da desgraça, outro a expressão da bondade de Deus. Por quê? Olha isso aqui agora. Vamos lá? 1, 2, 3. João e Judas representam... Como é que é? Então aqui dentro dessa igreja tem João ou tem Judas? Sim ou não? Sim. Sim. Quem que escreveu isso? Quem que escreveu isso, gente? Leia lá, ó. 1, 2, 3. João e Judas representam aqueles que professam ser seguidores de Cristo. Ambos esses discípulos tiveram as mesmas oportunidades de estudar e seguir o divino modelo. Sim ou não? Continua lendo agora. Ambos estiveram intimamente ligados a Jesus e experimentaram o mesmo privilégio de ouvir os ensinos. Ambos possuem o quê? Os dois eram miseráveis. Sérios defeitos de caráter. E ambos tiveram acesso à divina graça que transforma o caráter. Tudo foi igual para eles? Sim ou não? Mas, vai lá, 1, 2, 3. Mas... ao passo que um em humilhação estava aprendendo de Jesus, o outro revelava não ser cumpridor da palavra, mas só ouvia, não mudava nada. Ouvinte apenas. Um morrendo diariamente para o eu e vencendo o pecado,
era santificado pela verdade. O outro, resistindo o poder transformador da graça e condescendendo com os desejos egoístas. Era levado para quê, gente? Gente, pode ter coisa pior. Isso aconteceu pelo quê? Escolha. Quer ver? Por que João venceu? Lê, 1, 2, 3. João guerreou ferozmente. Peraí. Eu quero que vocês me digam o que é guerrear ferozmente. Bora. O que é guerrear ferozmente? Guerrear ferozmente. O que é isso? Guerrear. Me dê exemplo de guerrear ferozmente. O que é guerrear ferozmente? Vem lá aquela tentação do inferno que você já caiu muitas vezes. Você vai fazer o quê? O que é guerrear ferozmente nisso? Você cair de joelhos e orar como nunca você orou. É clamar a Deus. É falar, Senhor, não vou, não toco, não vou. Isso daqui me leva a me tornar mais fraco. Se eu me vestir desse jeito, se eu comer isso, se eu pensar isso, se eu enxergar isso, se eu ler isso, eu vou me tornar mais fraco. Você tem que guerrear contra as coisas que vão te levar para a fraqueza. Entendeu? Sim ou não? Lutar, guerrear ferozmente. Vamos ler de novo? João 1, 2, 3. João guerreou ferozmente contra o quê? Suas faltas. Mas Judas violava a consciência, cedia à tentação. A consciência dele batia ou não batia? Mas ele cedia. Mais se lhe rebustecendo os hábitos do mal. Quando ele aceitava, o que ficava? Mais forte os hábitos do mal. Vamos lá, 1, 2, 3. A prática das verdades que Cristo ensinava não correspondia aos seus desejos e propósitos. Ele não podia renunciar às suas ideias para receber a sabedoria do céu. Olha o que é isso? Ele tinha uma vontade que era diferente da de Deus. Ele falou, não quero fazer isso, e acabou. Continua, olha lá. Em lugar de andar na luz, o que é isso? O que é escolher? O que é escolher? Escolher. Gente, no final, todo mundo vai ter escolhido. Escolheu caminhar nas trevas. Os maus desejos, a cobiça, as paixões vingativas, os pensamentos soturnos, tenebrosos, foram acariciados. Até que o quê? Até que Satanás alcançou sobre ele pleno. Irmãos, vocês sabem o que é pleno controle? Satanás estava totalmente possuído. Judas estava totalmente possuído. É um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, daqui a pouco a pessoa não percebe mais. Olha isso aqui agora. Todo mundo junto prestando atenção nisso. Eu achei isso maravilhoso. Isso aí fez meu dia hoje. Olha que coisa linda. Toda vitória veio de 2 marcas. Quer vencer? Quer ou não? É possível. Sabe qual vai ser um momento tremendo? Queridos que estão me ouvindo aqui do outro lado, eu sei que eu vou pregar bem pouco tempo. Regina, Rejane, Maria Lúcia, Maria Alzemira, Sidney, Ruth, Marcele, Josiane Batista, Felipe. Queridos irmãos que estão me ouvindo, eu tenho certeza do que eu vou falar. Eu vou pregar muito pouco tempo. Vai acabar o tempo aqui na terra. Já está acabando. A chuva do Senhor está caindo em ricas medidas. E vai se avolumando até o final. Ouça aqui o que eu vou falar. Por isso que agora está mais claro quem é do Senhor e quem não é. Vocês sabiam? Parece que as pessoas estão decididas, não vou fazer e acabou. Quantos de vocês já perceberam isso? Algumas pessoas estão fazendo, sabe o quê? Eu quero mais, algumas estão querendo mais. Outras estão dizendo, eu não quero nem o que eu já tenho. Está assim. Estamos vivendo essa situação. Portanto, eu quero dizer uma coisa a vocês. Todas as pessoas do planeta Terra, todo mundo está me ouvindo? Gente, todo mundo me ouça agora.
todas as pessoas do planeta Terra, todas as pessoas do planeta Terra, todas, sem falhar uma, todas, vão se arrepender um dia. A maior parte tarde demais. Eu poderia ter vencido, porque todos na Terra poderiam ter vencido. Todos poderiam ter vencido. Você pode vencer. Toda vitória nasce de 2 marcas. Olha lá. Uma em cada joelho. Queria fazer um acordo com os missionários que vão sair. Sabe como é que vai funcionar lá? Peça a Deus o Espírito Santo como nunca você pediu. Se você não buscar ao Senhor, você vai fracassar. Satanás tem um plano prontinho para te derrubar lá no campo. Eu sei disso. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Você ouviu isso, Igor? Tenho certeza absoluta, absoluta. Luciana, eu sei o que eu estou falando. Você entendeu, Cláudia? Entendeu, Karen? Você pensa que o diabo está feliz com tudo que Deus fez na sua vida? Se ele puder, ele traz em porção dobrada. Ore como nunca se orou. Clame a Deus, caia de joelhos. Tenta, veja a alegria de vencer, Marcos. Deus te trouxe para uma vitória como nunca você teve antes na sua vida. Você se tornar mesmo líder da sua família. Você entendeu, Brenda? É possível, minha filha. Você não sabe a alegria que é tomar posse desse poder. São 2 poderes de Deus derramados na terra. O poder dele. Entendeu, Fran? Não tem outro jeito. É esse jeito. E se você entender o negócio dentro da ótica de Deus, você não pode dizer assim, mas não sei nada, eu sou um bobinho, entendeu? Elma, você não é bobinha coisa nenhuma. Todos nós estamos na mesma situação. Estamos dentro de um barco, sofrendo uma série de coisas. Agora, se você cair de joelhos, você nunca vai ser tão grande como quando você estiver de joelhos. Vença de joelhos para você ver uma coisa. Vença de joelhos, é joelho no chão. Joelho no chão. Entendeu, Jane? Vocês entenderam o que eu estou falando para vocês? Por isso que não é tentar, é fazer até conseguir. E eu posso dizer uma coisa? Não tem outro jeito. Clarinha, você vai orar essa semana como nunca você orou. Querida, orar. Experimenta orar para você ver. Experimenta orar. É isso mesmo, filha. Experimenta orar. É você mesmo. Você está olhando para sua irmã, está falando é com você. Experimenta orar, filha. Experimenta ganhar as coisas na oração. Vera, experimenta orar por esses meninos. Numa época tão delicada da vida deles. Experimenta. Para você ver o que vai acontecer. Experimenta clamar a Deus, implorar ao Senhor. Mas caia de joelhos como nunca aconteceu na sua vida. Você ouviu, Manu? Permaneça, 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 disse o Senhor, permaneça. E vocês que vão ficar aqui, vocês que vão permanecer nessa casa, que são da outra turma, não vai dar certo. Se vocês não orarem como nunca. Não pedirem a Deus, Senhor, me mostra minhas misérias, minhas desgraças. Trabalhe em mim, faça em mim o teu trabalho. Eu vou pedir para a Manu cantar outra vez. Você canta, Manu? Não combinei nada com você, mas eu quero que você cante. Pode ser, Cleiton? Me ajuda nesse sentido. Por que eu preciso que Manu cante? Depois a gente vai cantar, pedindo o Espírito Santo. Vocês querem? Você acha que se a gente pedir... Onde é que está outro microfone aqui? Não sei se esse microfone está ligado, Cleiton. Tá? Eu vou dar esse aqui, que eu tenho certeza que está bom para ela, e eu falo nesse. Ó, tá bom também. Tá bom. Então presta atenção. Gente, a nossa vitória já existe. De todo mundo que está aqui. Se está aqui é porque tem vitória para você. Agora, você é que escolhe se quer a derrota. Não tem coisa pior do que uma pessoa ter passado pela vida fracassado. Não precisa acontecer isso em você. Que enquanto essa moça canta, eu queria que você fizesse a oração ao Senhor, pedindo, Senhor, faz em mim, Senhor. Trabalhe em mim, presta atenção nessa letra, que faça diferença no seu coração. Se você quiser ajoelhar diante de Deus, ajoelha. Depois a gente só vai cantar o hino e vai embora. Tá certo? É a tua chance de falar com Deus. Peça, usa agora esse momento. Usa agora esse momento para pedir ao Senhor.
para pedir para mudar. Fala assim: o meu coração é duro mesmo, tenho vontade de fazer o que é errado. Eu só tenho vontade de fazer o que não presta. Senhor, me converta. Faça em mim o teu trabalho. Em nome de Jesus, faça em mim. Arranca de mim ainda o que ainda não é teu. Arranca de mim o que é do diabo. Você não é do diabo. Você tem que lembrar disso. Você não é do inimigo. Você é do Senhor. Então peça agora força adicional ao que você já tem recebido. Que o Senhor Deus tenha misericórdia. Que faça em você o trabalho. Que conceda para você força e poder. Isso é para vocês que estão em casa também, viu, queridos? Cristo seja em mim. Amém. O princípio e o durante. Olha aí, o princípio e o durante. Seja tudo a cada instante. Amém. É possível vencer qualquer coisa. Desde quando eu acordar até quando de noite for. Aprenda a pedir. Seja Aprenda a clamar a Deus. tão notável tua presença. Amém, Senhor. Amém. Que a minha voz se cale e que fale o teu amor em cada gesto meu. Cristo seja em mim, em todos os sentidos. Cristo esteja em mim. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. É tudo que eu preciso. Cristo faz de mim alguém mais parecido com o que há em ti. E que não permaneça o mal que insisto ser. Que antes o teu amor defina o meu viver. Me molde e reconstrua para que eu seja assim. Seja Cristo sempre em mim. Amém, senhores. Essa é a solução. Porque não há outro jeito de viver. Não há outro lugar onde eu mais queira estar. Amém, Senhor. Jesus, tua presença é o que me faz viver. É o pão que me alimenta. É isso que você tem que pensar. Onde estaria eu se não por teu amor? Sem ter tua bondade agindo em meu favor, a tua doce paz transborda em meu viver, para que outros possam ver. Cristo seja em mim, em todos os sentidos. Cristo esteja em mim. É tudo que eu preciso. Cristo faz de mim alguém mais parecido com o que há em ti. Pensa nisso, gente. E que não permaneça o mal que insisto ser. Que antes o teu amor defina o meu viver. Me molde e reconstrua para que eu seja assim. Seja Cristo sempre em mim. Para que eu seja assim. Seja Cristo sempre em mim. Porque não há outro jeito de viver. Não tem. Qualquer outra coisa fora disso não é vida. Qualquer coisa fora disso não é vida. Você tem que experimentar o que é vida. Paz de deixar a sua vontade. Deixa a vontade de Deus acontecer. É a única coisa que importa. É a única coisa que vale a pena. Há entre nós alguém que deseja essa paz, essa
permanência de Cristo e que gostaria de ficar em pé e dizer: eu quero isso, Senhor. Mas não é só querer, é fazer, é ir atrás, pedir uma transformação, uma mudança, uma restauração. Isso só é possível pela presença do Espírito de Deus. Não vai funcionar sem o Espírito de Deus, não vai. Só é possível pelo poder do Espírito de Deus. Deixados a nosso próprio gosto, a nossa própria vontade, nós só vamos continuar em miséria. Nós vamos cantar agora aquele hino fabuloso que a gente cantou no início, pedindo o Espírito Santo. Você quer? E depois eu vou orar sobre vocês, tá certo? Vamos pedir isso ao Senhor. Irmãos, sabe qual é o alvo da minha vida agora? Fiz um pacto com Jesus, eu fiz um pacto com o Senhor. Falei: Senhor, se tu precisas de alguém que termine o teu trabalho, usa os últimos momentos que tiver da minha vida. Quero que o Senhor me use 100%, custe o que custar. Mas eu pedi uma outra coisa para Deus: Senhor, se tu precisas de alguém a quem o Senhor possa entrar dentro, para eu botar minha mão em alguém para curar, pode me usar, Senhor. Faça na minha vida isso. Eu sei que Deus está esperando o nosso pedido diante do céu. Peça a Deus, porque onde abundou o pecado, superabundará a graça. Deus pode fazer isso. De agora em diante, marque seus momentos de oração. Ore o dia inteirinho, ininterrupto. Ore, ore, ore. Clame a Deus. Clame, poderá para isso. A oração é ordenada. O que é ordenada? Ordenada pelo céu. Pode fechar essa imagem, meu filho, o pessoal está olhando ali. Fecha para mim, pronto. Olhe para cá, ó. A oração é ordenada pelo céu como meio de alcançar o êxito no conflito contra o pecado e no desenvolvimento do caráter cristão. As influências divinas que vêm em resposta à oração, a oração de fé, produzirão no coração do suplicante tudo o que ele pleiteia. Podemos pedir o perdão do pecado, o Espírito Santo, a natureza cristã, sabedoria, fortaleza para a sua obra, todos os dons, enfim. Ele prometeu, a promessa virá, recebereis. Amém, senhores? Louvado seja o nome de Cristo. Quero me ajoelhar com você agora e fazer oração por você. Vamos lá. Santo Deus e amado Pai, aqui está o assunto que tu me instigastes a pregar e a responsabilidade grande de entender que não estamos no vácuo, temos um trabalho a fazer para poder receber a chuva serôdia, que enquanto não fizermos estaremos sendo usados por Satanás e adorando Satanás. Então eu te peço em nome de Jesus que porção dobrada do teu Espírito, porção adicional como tu dissestes hoje, seja derramada sobre nós, Pai Santo, para que tenhamos coragem, força, ânimo para fazer aquilo que o Senhor pediu que fizéssemos. Reorganiza a nossa mente, tira as escamas dos nossos olhos. Dá-nos, Pai de amor, aquilo que precisamos e não sabemos te pedir. Imploro a Ti a Tua bênção sobre toda essa igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você e que te dê um restante de sábado na bênção do Senhor. Deus abençoe vocês que estão em casa. Um beijo em nome de Jesus. Que Deus fortaleça vocês, meus queridos. Amo muito vocês.